Vamos lá, galera, de volta aqui. Eu estou aqui na documentação do Bootstrap, né, no site Documentation. E aqui tem as opções layout, grid e tal. Vamos falar um pouquinho aqui dos containers, né? O Bootstrap não tem muita coisa para falar, você só precisa entender como instalar e como funciona, né? Como funciona o esquema dele, o sistema dele de grid, de container. Depois disso é só você usar o componente que você quiser, copiar o código, colar lá e ajustar para a sua necessidade. Então eu vou explicar justamente essas coisas que precisa, que é necessário. Então vamos lá. O Bootstrap, aqui está falando, né, os componentes, as opções para o layout e tal. O Bootstrap ele tem dois tipos de container, né? Ele tem o container, onde a gente usa a classe container na div, e ele tem o container fluid. O container ele centraliza a página, né? Aquele container no meio da página. E o container fluid ele dá 100%. Né? Então, se você olhar aqui a diferença por esse desenho, você vai ver esse aqui está no centro e esse aqui está 100%. Então, quando eu faço isso no... Vou botar um comentário aqui. Quando eu faço isso no Bootstrap, container, vou deixar 100 primeiro, para a gente ver como é que fica. Div. Vamos ver como é que fica. Deixa eu remover isso aqui. Ó, tá comido aqui, tá vendo? Porque ele tá mais para lá. Então vamos colocar aqui o container. A gente ver o que acontece. Tá vendo como ele se posicionou mais para cá? Ó. Então ele enxerga que isso aqui, daqui em diante, até aqui assim, vai ser o meio da página. Ele chega e faz isso. Se eu coloco o container fluid, ele joga para cá. Ele vai pegar daqui até aqui. Ele vai pegar o 100%. Tá? Do mesmo jeito que está falando aqui. Então esses dois são os dois containers que o Bootstrap trabalha, né? Se você quiser um site fluido, ocupando 100%, você vai usar container fluid. Se você quiser um site que fique no centro, bonitinho, com larguras de alguns elementos fixas, você vai usar container. Tá? Então, essa é a ideia do Bootstrap. Aqui está falando de Media Query, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto, então vou deixar para depois. Vamos ver o grid. E aí o próximo passo é ver o grid do Bootstrap. Como é que o grid funciona. Aí aqui ele tem o exemplo de como vai ficar e o código. Então o Bootstrap é basicamente isso. Copia o código, bota aqui para testar. Vou apagar ele e deixar esse aí. Salvar e vou testar. Ó, então o que é que ele fez? Ó, uma coluna, uma das três colunas e uma das três colunas. Então ele pegou aquela área que é definida no container, vou tirar esse daqui para não confundir, aquela área que é definida ali como container, class container, que posiciona a div no meio da página, tá aqui. Depois ele fez um row é uma linha do grid, é como se fosse uma linha de uma tabela. E aí ele fez, ó, uma das três colunas. Então essa é a primeira coluna, essa é a segunda e essa é a terceira. Então elas ficaram sempre do mesmo tamanho, ó. Ele usou sempre a mesma classe aqui, ó. Call SM, call SM, call SM. Eu vou explicar o que é isso, mas o que tem que entender é isso, ó. Eles ficaram do mesmo tamanho, ó. Tá? Então essa é uma vantagem do grid. Quando eu falo grid, alguns de vocês talvez não saibam, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ctrl Shift o que, meu Deus? Vendo aqui? Isso é um grid. Essas linhas aqui por trás. Então, o Bootstrap ele trabalha com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Está 15 porque eu coloquei 15 nas configurações, né? O Bootstrap trabalha com 12 grids, 12 linhas. Tá vendo? Então, você vai organizar seus elementos nessa área, apenas nessa área. Então, quando a gente usa o container, na verdade, ele está ficando aqui, ó, desse espaço aqui até aqui. Então, tudo que você colocar tem que ser nessa área. Por isso que o container aqui, ó, ele pega daqui até aqui, certo? Então, isso é o grid do Bootstrap. Deixa eu ver. Pronto. E aí, sabendo disso, você vai sempre começar seu código assim, ó. Sempre você vai fazer div, class, e aí você vai decidir, eu quero container. Então, a classe é container. Logo em seguida, você precisa botar uma linha, então row. Pronto. A partir daqui, tudo que você escrever aqui dentro vai sair centralizado na tela. Então, se você bota H1, deixa aqui, sem nada, só para testar, título, meu título, um P, né? Um P com qualquer texto, vou pegar esse texto aqui, um P aí com qualquer texto, só para ter o conteúdo, vou remover isso daqui. Você vai ver que já vai ficar tudo no meio, tá vendo? Tá no meio, tá tudo no meio. Esse aqui é o H1 e esse aqui é o parágrafo. Existe um grid aqui por trás que está segurando isso e fazendo isso ficar aqui. Então, minha área de preenchimento é só aqui. Se eu aumentar aqui, ó, o parágrafo, tá vendo? Ele vai jogar para baixo. Por quê? Porque pelo grid ele só pode vir até aqui. Então, é o tamanho que você definiu aí. Beleza, então por aí você já vai vendo como fazer o site, né? Como colocar as coisas no lugar, como ir ajustando essas coisas. E aí aqui a gente tem as opções do grid, né? Que é o que eu ia falar lá, que tem assim, col SM. Col é coluna e SM é small. MD é médio, LG é largo e XL é muito largo. E aqui tem os tamanhos, ó, maior que 1200, maior que 992, maior que 768. Como é que isso funciona? Vai funcionar basicamente assim, ó. Eu quero que cadê? Aqui, ó. Eu quero que o meu conteúdo, meu P aqui, quero que meu P esteja dentro de uma div. Que meu P esteja aqui e essa div minha ela vai ter uma classe de call LG12, ou seja, eu vou usar 12 linhas do grid e o minha resolução, né, minha mídia aí vai ser maior que 1200 pixels. Então ele vai se comportar diferente. Ó, ele andou um pouquinho mais para cá, tá vendo? E aí dependendo de como você bota isso aqui, vai mudar todo o seu processo. Ó, eu disse que ele vai usar apenas 4 linhas do grid. O grid tem 12, ele vai usar 4. Então, ele, como só precisa usar 4, ele se posicionou aqui. Quero usar mais, quero usar 8. Tá vendo? Então, ele acaba usando mais e se posiciona onde ele acha espaço. Usando 10, um display LG e tal. Então, esses testes aí vão fazer você entender como funciona o esquema do grid. Então, você precisa entender isso primeiro, antes de começar a criar qualquer coisa. Entender como é que funciona o grid system, certo? O sistema de grid do Bootstrap. Então, aqui tem uma documentação boa, que funciona, tá? O que não funciona. E tem vários exemplos, ó. Vou copiar e vou colar. Vendo? Ó,
como está falando. Começou com um container, para ficar no meio, fez uma linha, fez uma div, botou col, apenas coluna, e disse 1 de 2, 2 de 2, iguais. Então, elas vão ocupar os mesmos espaços do grid que tem para as duas. Até completar o grid, elas vão ocupar igualmente os espaços. Então, se meu grid tem 12 linhas, esse cara fica com 6 e esse cara fica com 6. Que é a mesma coisa de eu fazer isso. Se eu fizesse, né? Col 6 e col 6. Seria a mesma coisa. Meu grid não ia mudar. Eles dois iam ocupar o mesmo tamanho. O grid tem 12. Pronto. Depois ele faz um outro exemplo. Ó, ele cria uma outra row, que é essa linha aqui de baixo. E ele faz 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Então agora ele divide em 3 partes, mas as três estão com o mesmo tamanho, ocupando o mesmo espaço no grid. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele pegou 12, dividiu para 3. Então cada um aqui tem 4 linhas, cada um aqui ocupa 4 espaços. E aí eu também poderia fazer, né? Col 4, col tracinho 4, col tracinho 4. E daria no mesmo, né? Nem moveu. As três estão ocupando os mesmos espaços, as mesmas 4 linhas do grid. Então, assim, eu acho que já deu para ficar claro. Basicamente, aqui tem mais exemplos, né? Exemplos diferentes, tal, e aí centralizando. Tá? Então, assim, mas no geral é tudo a mesma coisa. Ó, esse ocupa 8 e esse ocupa 4. Tá vendo? Ó, se eu boto só col, ele vai entender que é o espaço que tem. Ele vai pegando. Então, basicamente é tudo isso aí que eu falei. Grid System. Eu vou parar essa aula por aqui, para não ficar extensa. Na próxima eu venho com algumas propriedades básicas do Bootstrap. Alguns componentes básicos. Até a próxima.